Alô, alô, estamos aí, aulinha de Química, Química 2, professor Dalton trabalhando contigo. Mais um encontro nosso, hein, visando que você tenha um sucesso no teu Enem, que a tua prova você consiga traduzir o que a Química está passando para você. E nós pretendemos te ajudar nisso, né? Então você acabou de ter uma aulinha fantástica de Física, onde você viu 3 questões ali, muito abrangentes e questões que caem, realmente são cobradas. E o Elton trabalhou muito legal contigo, a Wanda participou e conosco estão os dois novamente aqui. Né? O professor Elton dando uns pitacos para ajudar a questão da química para você ver a interdisciplinariedade que existe. Ou seja, a prova do Enem não é uma prova de química, não é uma prova de física. Nós estamos aqui com as ciências da natureza e a professora Wanda na área da biologia, que a gente divide como área de biologia, mas estamos todos no mesmo barco aqui. Tá? Então vamos lá. Prova azul. Sistema prisional, na última aula eu já tinha avisado você, que hoje eu estaria utilizando 2010 sistema prisional. E o Elton já havia comentado também, as questões do sistema prisional são muito boas. Tá? Não é que sejam melhores nem piores, elas também são muito boas, muito bem contextualizadas. Onde você traduz, você pega ali qual é o tema e você trabalha. Tá? Então vamos lá, vamos para a tela, vamos pegar a primeirinha questão nossa aqui. Então, aqui tem um copo, e que líquido é esse? Você sabe que líquido é esse? Benzeno. Você vai dizer água, você vai dizer benzeno, o Elton falou, você vai dizer cachaça, vai dizer vodka, vai dizer o que você quiser. E eu vou dizer que é água. E daí? E daí? Vamos discutir? Como é que eu sei que é água? Como é que eu provo para você que é água? Então existem as constantes físico-químicas que vão determinar se a substância é água. As propriedades físicas e as propriedades químicas que vão determinar. Então o exercíciozinho do Enem que nós pegamos fala o seguinte. Veja, questão 76. O rótulo de uma garrafa de água mineral, veja, ele está comentando o tipo de água, água mineral. Já vamos comentar isso. Natural, tá? Então ela não foi feita artificialmente, quero dizer, foi extraída da natureza. Contém as seguintes informações. Então tá aqui, ó, características físico-químicas, pH a 25 graus Celsius, o valor deu 7,54. Condutividade elétrica a 25 graus Celsius, 151 agora me faltou, Siemens por centímetro. Resíduo da evaporação a 180 graus Celsius. Ele vai evaporar água e vai ver o que sobra. A massa que sobrou por litro, 126,71. E daí ele dá a composição química, ou seja, quais são as substâncias que estão ali dissolvidas. Aí você vai me dizer, mas espera aí, essa água tem alguma coisa dissolvida? Sim, nós estamos falando de água mineral. A água mineral contém minérios, sais minerais dissolvidos. Tá, espera aí, você tem que organizar uma coisa. Vem comigo aqui, ó. Organize o seguinte, existem tipos diferentes de água que nós temos que sempre comentar contigo. Então existe a água que você bebe, água potável. A água potável é água pura? Vamos lá, vamos discutir na mesa aqui, Água potável, seria água pura? É diferente. É diferente. Wanda, o que você... A água filtrada, né, essa que a gente bebe, na verdade, ela hidrata. E a água mineral, além de hidratar, ela vai adicionar ao nosso organismo alguns componentes como aqueles que estão ali, né? Que são oriundos das fontes que elas são retiradas, fontes minerais. Vai suprir essas... E se eu não me engano, minerais, né? já faz tempo, mas a água pura a qual você se refere, talvez seja aquela água deionizada. Isso. Né? Água deionizada, Isso. água pura. Foram retirados esses íons que estão nessa tabelinha que nós estamos comentando. Então, a gente está comentando água potável. Água potável é aquela água que se pode ingerir. Então, essa água é necessariamente pura? Não, ela não é uma água pura. Ela contém alguma coisa dissolvida. Esta água que nós estamos comentando aqui é água mineral. Por quê? Porque ela contém sais minerais dissolvidos. Sais minerais? Então voltamos para o nosso quadrinho ali. Na verdade é que ela conduz corrente elétrica. Conduz corrente ela elétrica. Diz a condutividade, mostrando que existe. A condutividade é o inverso da resistividade. Isso. Né? Então está dizendo quanto que ela conduz. Lembra da resistividade na segunda lei de Ohm, R igual a ρL sobre A? Vai ter uma questãozinha na quinta-feira, se não me engano, tem uma questão para resolver dessa forma. Né? Então o inverso da resistividade é a condutividade. Então, como é que ela vai conduzir corrente elétrica se não tiver lá dentro alguns íons auxiliando nessa condução? Né? Relembrando, a condição para conduzir a corrente elétrica é a presença de íons na solução. Isso. Lá vamos nós de novo com aquela história. É essencial, toda aula eu estou repetindo, é essencial você lembrar se a substância é iônica ou se a substância é molecular.
é essencial. Vale novamente aquele Von-Klebrich, vamos lembrar você do Von-Klebrich. Então vale novamente aquilo. O flecha do Von-Klebrich daqui a pouco vai aparecer aí. Então vale lembrar aquilo? Vale. Por quê? Porque esses elementos do Von-Klebrich fazem as substâncias moleculares. Veja, moléculas. Se aparecer elemento que não está nesse grupo, a substância é iônica. Você pega água. Água, pelo amor de Deus, qual é a fórmula química da água? H2O. Então você pega a fórmula da água. A fórmula da água tem hidrogênio e oxigênio. Ou seja, só tem elementos daquele grupo. Então é uma substância molecular, ela não tem íons. Então se eu pegar água pura, se só tem água, ela dificilmente fará condução de corrente elétrica porque não existiram íons nessa solução, por ela ser molecular. Porém, esta água é uma água mineral, ela contém sais minerais, então voltamos para a nossa tela. Ela contém íons, íon bicarbonato, íon cálcio, íon sódio, íon magnésio, íon carbonato, são todos íons. Esses íons são os responsáveis pela condução da corrente elétrica. Veja, eu tenho um fio metálico aqui onde está vindo a corrente elétrica. Eu tenho um outro fio metálico aqui. Eles não estão em contato? Não. Eu vou colocar esses dois fios metálicos dentro de um recipiente e eu quero fazer o seguinte. A corrente elétrica está vindo nesse sentido. O que é corrente elétrica? Elétrons, partículas negativas estão vindo aqui feliz da vida. Chegam aqui, elas param. A não ser que alguém aqui dentro deste recipiente pegue essa partícula negativa e transfira ela para cá, para continuar o circuito, para fechar o circuito. Então a substância que tem que estar dentro deste recipiente, ela deve apresentar íons, cargas, e essas cargas devem estar livres. E quando a água é pura, como a fórmula da água, H2O, não contém nenhum metal na fórmula, ela é uma substância molecular. Então, água pura, água deionizada, como o Elton falou, água destilada, que significa água pura, não vai conduzir. Esta água conduz. Está aqui a condutividade desta água. Tranquilo? Bom, vamos adiante. O que mais ele comenta? Ele pergunta o seguinte para nós. As informações químicas presentes no rótulo de vários produtos permitem classificar o produto de várias formas, de acordo com o seu gosto, seu cheiro, então vamos lá, de acordo com o sabor, de acordo com o seu cheiro, seu aroma, sua aparência, então você vai ver a aparência visual, sua função, ou seja, a que pertence, entre outras. As informações da tabela permitem concluir que esta água é. Então veja uma coisa, deixa eu voltar contigo aqui. Informações da tabela. Estou indo para frente. Elton, por favor, dá uma ajuda para mim. Volta aí, professor. Mais uma? Isso, mais uma. Aqui? Tá. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Aí. Então, nessa questão, você veja informações da tabela. Quais foram as informações? Características físico-químicas e a composição química dela. Então, eu sei o pH, eu sei a condutividade, eu sei o resíduo da evaporação e sei que existem íons nessa água. Pronto, essa foi a informação. Então, daí no caso, ele comenta que essas informações permitem concluir que esta água é, letra A, gasosa. Peraí. Se ele fez resíduo de evaporação, é porque esta água é líquida. Água mineral, pelo amor de Deus, ela está no estado líquido. A 25 graus Celsius foram feitas as medidas. 25 graus Celsius ela está no estado líquido. Insípida, o que quer dizer insípida, hein? Insípida quer dizer que você não sente sabor. Bom, eu não sei se eu posso sentir ou não posso sentir sabor. A água é insípida? A água é. Só que esta água contém íons, ela não está pura. Então não posso afirmar que esta água é insípida. Levemente azeda. A noção de azedo tem a noção de acidez. A acidez dá a noção de azedo. Aqui é bom eu comentar o seguinte, volta comigo um pouquinho aqui, ó. Com relação a essa questão de acidez. Os ácidos dão o sabor azedo que nós sentimos. As bases dão sabor adstringente. O que é sabor adstringente? Sabor adstringente é aquela sensação de amarrar a boca. Você come uma fruta ainda verde, uma manga ainda verde, um caqui que é clássico, né? Se morde ali, você já sente que amarra a tua boca. Aquilo é uma sensação de adstringência, sensação clássica de substância de caráter básico. Já a substância de caráter ácido tem um sabor azedo. Só comer um pepino em conserva, azedo. Ele contém ali uma substância ácida, provavelmente do próprio pepino, ou foi colocado do ácido acético, do vinagre, da conserva e assim por diante. Tá? Então, sabor azedo nessa água. Eu não tenho nada que possa me informar o sabor azedo dessa água.
Então, tá fora. Voltamos para a questão aqui. Um pouco alcalina, um pouco alcalina. O que quer dizer a palavra alcalina? A palavra alcalina quer dizer básica. A substância é de caráter básico. Opa, aqui eu vou ver o seguinte. Ele me forneceu o pH daquela água. Vamos relembrar um pouquinho de pH? Lembra o que era o pH? A questão do pH, eu estou com a tabelinha aqui na tela para você. Veja, o pH vai de 0 a 14, 0 a 14, essa escala de pH, aliás. No ponto 7, o pH é neutro. Abaixo de 7, o pH é ácido. E acima de 7, o pH é básico ou alcalino. Então, pelo valor numérico do pH, se eu pegar uma solução que tem um pH 3, se eu pegar uma solução que tem um pH 3, eu sei que essa solução é ácida. Se eu pego uma solução que tem um pH igual a 12, eu sei que esta solução é uma solução alcalina, uma solução básica. Veja, como é que funciona a questão do pH? Esta letra P minúscula, a letra P minúscula significa menos logaritmo. Então, onde estava a letra H, agora continua a letra H. Só que aquela P na frente é esse menos logaritmo, é o cologaritmo. Ah, mas é muito difícil, Dalton, isso aqui é complicado, entrou matemática, já achou química... Peraí, vamos pensar um pouquinho. O pH, a fórmula está aqui. Menos logaritmo da concentração molar de H+. Veja, esse colchete que você vê aqui, o H+ entre colchete, esse colchete aqui significa... Opa, deixa eu apagar aqui que escorregou aqui. Esse colchete significa concentração em mol por litro. É concentração molar. Então, quando você for calcular o pH, você vai pegar a concentração em mol por litro de íons de hidrogênio que tem dentro da solução. Então, dentro de uma solução existem íons H+. Existem íons H+. Esses íons H+, a quantidade de íons H+, que existe aqui dentro, você vai determinar em mol por litro. Então, esses H+, em mol por litro. Você determina e você pode calcular o valor do pH. Mas, matematicamente, como é que funciona isso? Olha que simples que é. Se, por exemplo, a concentração de H+ for 10 a menos 5, se, por exemplo, a concentração do H+ for 10 a menos 5 mol por litro, o valor do pH é 5. Repare, esse número 5 está aqui, ó. Essa potência negativa. Então, quando é 10 a menos 5, quer dizer que o pH dá 5? Exatamente. Outro exemplo, se o pH for 12, se o pH der 12, significa que a concentração de H+ é 10 a menos 12. Então lembre, o valor numérico do pH corresponde ao expoente negativo da potência de 10. Ah, se relaciona assim? Relaciona assim. E nesse exercício ele comentou o seguinte, ele comentou nesse exercício que o pH daquela água era 7,54. Como o pH daquela água é 7,54, está acima de 7? Sim, se está acima de 7, significa que aquela água é alcalina. Portanto, pelos dados fornecidos, eu consigo concluir que aquela água é um pouco alcalina. Radioativa na fonte? Não, radioativa na fonte ele não forneceu nada com relação à radioatividade. Aliás, tem um detalhe, às vezes nos rótulos de águas minerais eles colocam a radioatividade que ela apresenta. Aí você fica preocupado, meu Deus do céu, mas essa água é radioativa, não posso ingerir. Não se preocupe, porque ela fica dentro de valores seguros. Valores seguros, que a radioatividade para nós não vai ter problema. Tá? Existe isso? Existe isso. Tá? Quando nós tivermos alguma aula falando especificamente de radioatividade, nós comentaríamos essa questão da segurança, tá? A faixa de segurança que é respeitada. Tá? Então vamos ver isso. Agora, com vocês, uma aulinha de log com o professor Elton. Só para lembrar, Elton, né? O que você mostrou ali está perfeito, mas é só para mostrar para a galera, lembrar de uma das propriedades, né, do logaritmo de potência. Né? Então, olha só, essa potência aqui, ó, que o Dalton chamou do pH, né? Acabou sendo o expoente daquela potência de 10 ali, né? Tranquilo? Dá para mostrar aqui, ó? Olha aqui, ó. Então, log de 10 elevado a A. Não é isso? Onde esse 10 elevado a A é a concentração, né, do H+ na solução. Então, esse A que está aqui, ó, ele passa aqui para frente multiplicando. Então, para resolver isso, eu ficaria com A vezes o logaritmo de 10. Ora, mas o logaritmo de 10 na base
Quando não tem a base 10, não é isso? Então o logaritmo de A na base A é sempre 1. Então o logaritmo de 10 na base 10 é 1. Uma vezes o A, resulta o A. Então se a gente olhar para aquela situação prática do Dalton ali, log de 10 na menos 5, só lembrando que aqui era negativo, que é o P é negativo, né? Menos o log da concentração. Então aplicando essa propriedade de logaritmo, eu vou passar. Então tem o menos aqui na frente, passa o menos 5 lá para frente, né? O expoente vem aqui para frente multiplicando, vezes o log de 10. Menos com menos, mais 5, vezes o log de 10 na base 10, que é 1. Então, 5 é o valor do pH. Então, o pH dessa solução é 5. E sendo 5 é ácida. Ela está ácida nessa situação. Tranquilo? Joia? Excelente, excelente. Lembre, vale a pena você lembrar, né? Então, eu já havia comentado aqui, o Elton trouxe para você ali o valor, como é que você determina. Propriedades de logaritmos, tá? Nós utilizamos isso, nada além disso. E não é difícil de você compreender, você compreendeu muito bem, o Elton explicou muito bem para clarear da onde surge aquele 10 a menos 5. Tá? Então, essa questão já era. Por quê? Questão que aquela água é um pouco, levemente alcalina. Tranquilo? Próxima. Olha, apareceu aqui, ó. Você tem na tela exemplo do azafrão, do cúrcuma, do curry. Não é curry que fala? Curry, né? Curry. E daí um cérebro saudável e um não saudável. Essa imagem aqui, ela demonstra o seguinte, ela demonstra que tem certas substâncias químicas que têm ação no cérebro. Então essas certas substâncias químicas, elas são conhecidas muito pelos orientais. Nós vamos comentar agora num exercício isso. E a professora Wanda trouxe até essas imagens para nós, para comentar com relação àquele cérebro ali. Né? O que você teria para comentar para nós ali, Wanda? Na verdade, professor, tem uma pesquisa com relação a essa substância, né? A curcumina. A curcumina, que vamos comentar. Com relação à doença de Alzheimer. Né? Então, não tem ainda muitos dados científicos ainda, mas o que se tem, por exemplo, é que na Índia, né, que é um país que utiliza muito esse condimento, a incidência dessa doença é bem pequena, né? Então, o Alzheimer, o cérebro à direita corresponderia a um cérebro de uma... Isso mesmo. Agora põe um pouquinho, porque ele é forte. Mas é gostosinho, porque comer com carne, mas tem que pôr bem pouquinho. Bem pouquinho, né? É porque o nosso paladar é tipo... sim. O nosso hábito é diferente. Pelo menos o meu, né? Porque eu acho ele forte. Os indianos. Então então vamos à nossa questãozinha aí. A curcumina, tá aí a curcumina. Substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da cúrcuma, ou açafrão da Índia, cúrcuma longa, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer. Então tá aqui, ó. Então, aparentemente, como a professora Wanda falou, não existe um estudo científico conclusivo. Aparentemente, pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, como havia sido comentado. E até mesmo retardar o envelhecimento, o sonho do ser humano, a juventude eterna, né? O sonho do ser humano, a juventude eterna. O ser humano busca isso há anos. Lembra a história da pedra filosofal? A história da pedra filosofal seria uma pedra que daria esse poder ao ser humano, transformar qualquer metal em ouro e também ajudar com relação à fonte da juventude, a ele ter uma vida longa. Hoje em dia trabalha-se muito na questão dos radicais livres, né? Radicais livres nós até já comentamos uma vez aqui com a professora Wanda com relação a isso. Então essa cúrcuma, ela teria essa propriedade de prolongar a vida, retardar o envelhecimento, ou seja, manter o organismo mais saudável, tá? Então voltemos ali. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela cultura ocidental, pela nossa cultura aqui. Então, os orientais utilizam há 4 milênios essa substância. Bom, o que ele está comentando com relação à nossa química aqui? Está aqui a estrutura. Daí você olha isso aí e se diz, meu Deus do céu. Isso é muito complexo. Não é muito complexo. Eu quero que você entenda que isso corresponde a uma estrutura orgânica. Então está desenhada uma estrutura onde cada ponto aqui corresponde a um átomo de carbono. Então aqui são átomos de carbono? Sim, são átomos de carbono. Aqui, nesse hexágono, são átomos de carbono também? Sim, são átomos de carbono. E ele está indicando aqui ligações duplas, ligação dupla, opa, escorregou aqui,
Ele está indicando ligação dupla, alternada com ligação simples. Então, esta alternância que está acontecendo aqui, de ligação dupla com ligação simples, esta alternância confere o que nós chamamos de ressonância. O que é a ressonância nesse caso? A ressonância nesse caso é a deslocalização dos elétrons da ligação dupla, dos elétrons π. Eu não sei se eles estão nessa posição ou se eles estão em outra posição, porque eles são móveis, eles podem ficar girando no interior dessa estrutura. Por isso que normalmente, eles aparecem representadas, essas três duplas aparecem representadas através de um círculo no interior desse hexágono. Então, quando aparecer o círculo no interior do hexágono, indica exatamente isso que eu acabei de comentar. As três ligações π, as três ligações duplas, girando os elétrons em movimento ressonante. Então, você está traduzindo a estrutura, tudo bem? Então, você tem carbonos aqui com ligações simples, carbonos com ligações duplas e assim por diante. Bom, a pergunta que ele faz com relação a essa estrutura é a seguinte. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Funções orgânicas. Olha, eu quero que você lembre o seguinte, existem mais de 20 funções orgânicas distintas. Na química inorgânica, você trabalha basicamente com 4, ácido, base, sal e óxido. E faz a caracterização da função. Tá, o que indica a função? A função indica o comportamento, como a substância vai se comportar. O caráter dela, se ela vai reagir com tal substância ou não vai reagir com tal substância, se ela tem um ponto de ebulição alto, tem ponto de ebulição baixo, a função determina as propriedades químicas da substância. É o essencial. E como na orgânica tem mais de 20 funções, e você tem que conhecer essas funções, eu aconselho a você fazer uma tabelinha ou procurar uma tabelinha das funções num livro do ensino médio. Um livro do ensino médio de química orgânica tem lá a tabela resumo das funções. E tem em mãos essa tabela. E sempre que você estiver trabalhando com exercícios, você pega essa tabelinha e consulte. Consulte essa tabela. Consulte essa tabela por quê? Porque você vai memorizar as mais importantes. De tanto você ver, você vai acabar memorizando e ficar familiar para você. Você já bate o olho e já identifica. Opa, isso é tal função, isso caracteriza um álcool, isso caracteriza um ácido. É a questão de familiaridade. Você tem que se familiarizar com as estruturas. Tá? Então é isso que ele está cobrando aqui. É uma questão bem direta. Bem direta. Basicamente, identificar função. Então vamos lá, vamos ver quais são as funções que tem nessa estrutura ali. Então, voltando aqui, Elton, por favor, me ajuda a voltar ali. Isso, estamos na estrutura novamente. Então, quando eu vou procurar a função, eu procuro as partes diferentes de carbono e hidrogênio. Então, você dê uma olhada aqui. Ó. Eu vou começar olhando esta ponta aqui. Ó. Este oxigênio está entre dois carbonos. Você pode observar, tem um carbono aqui para a esquerda e tem um carbono para a direita. Esse oxigênio entre carbonos caracteriza a função éter. Esta função é a função éter. Aqui embaixo tem uma OH, uma hidroxila ou uma oxidrila. Só que você repare que a oxidrila está ligada num carbono dessa estrutura exótica que eu comentei contigo, que é a estrutura aromática. Quando a hidroxila está ligada numa estrutura aromática, a função é a função fenol. Veja uma coisa, se a hidroxila, se a OH estiver ligada em um carbono com apenas ligações simples, isso caracteriza a função álcool. Então, álcool tem a OH, isso aqui é uma OH, ficou tudo exótico, mas é uma OH. OH em carbono saturado, ou seja, carbono com ligações simples é álcool. Mas se a OH não está no carbono com ligações simples, e sim no carbono do anel aromático, isso caracteriza a função fenol. Por favor, isto não é um álcool aromático, isto é um fenol. Marca bem. Aqui nós temos uma outra OH, ó. E repare, esta OH está ligada num carbono com ligações simples? Não, ela está ligada nesse carbono e esse carbono tem uma ligação dupla aqui, ó. Mas me diga uma coisa, esse carbono é de um anel aromático? Também não. Então aqui é uma terceira função com a hidroxila, que é a função enol. Esta função é função enol. Veja, a terminação ol é característico de quem apresenta a OH, a hidroxila. Quem apresenta esta estrutura aqui tem a terminação ol. Então, se a OH está ligada, deixa eu até fazer em cor diferente aqui. Se a OH está ligada no carbono com ligações simples,
álcool. Se a OH está ligada num carbono com ligação dupla, é enol. O termo en significa ligação dupla. E se a OH está ligada diretamente ao anel benzênico, ao anel aromático, é um fenol. Faça essa distinção das funções. Daí, nós temos aqui uma C-O chamada carbonila. Esta carbonila está entre dois carbonos. Isto caracteriza a função cetona. Carbonila entre carbonos, função cetona. E eu vou lá para outra ponta. Na outra ponta, novamente, a mesma estrutura que eu tinha na ponta direita. Oxigênio entre carbonos, caracterizando a função éter. E a OH ligada ao anel aromático. Está aqui o anel aromático. Novamente, a função fenol. Então, as funções que existem nessa estrutura são éter, fenol, enol e cetona. Essas são as funções que existem. Olhando as alternativas, você encontra a letra... Que letra que você encontra? A letra éter e fenol. Então vamos passar mais um aqui. Éter e fenol são as funções que existem nessa estrutura. Acho que é tranquilo, né? Podemos ir para mais uma alternativa. Mais uma questão, aliás. Aqui umas fotos de um aterro sanitário. Foto de uma indústria na China. Tá trocado aqui. Tá? A foto, essa aqui é da indústria e essa Pelo amor de Deus, é só ler ali embaixo. Aqui, indústria na China, uma fábrica na China, seria esta aqui, e a outra do aterro sanitário seria essa, não precisava nem marcar, você já percebeu isso. Tudo bem? Então vamos ver o que ele comenta nessa questão. Vários materiais, quando queimados, podem levar à formação de dioxinas. Um composto do grupo dos organoclorados, então química orgânica, organo porque tem carbono, clorados então porque vai ter o elemento cloro junto, ligado a carbono. Mesmo quando a queima ocorre em incineradores, há liberação de substâncias derivadas da dioxina. Liberação de substâncias derivadas da dioxina no meio ambiente. Tais compostos são produzidos em baixas concentrações, ou seja, a quantidade é pequena, é ínfima, como resíduos da queima da matéria orgânica, em presença de produtos que contenham o cloro. Como consequência do seu amplo espalhamento no meio ambiente, bem como de suas propriedades estruturais, as dioxinas sofrem magnificação trófica na cadeia alimentar. Elas entram na cadeia alimentar e elas se depositam. Como é que funciona a mesma magnificação, professora Wanda? A magnificação trófica é um fenômeno onde uma substância tóxica, à medida que o nível trófico vai aumentando, né, então a gente tem consumidor, produtor, cadeia, consumidor primário, secundário e tal, a tendência, assim, no normal, na cadeia alimentar, o produtor ele concentra uma grande quantidade de energia e à medida que a gente vai subindo, né, eu, por exemplo, como consumidora terciária, eu tenho muito menos energia do que o meu consumidor primário e assim por diante, né? Então, o fluxo de energia ela vai diminuindo, né? Porque, obviamente, aquilo que tinha de energia no que eu comia, eu não consegui assimilar tudo. Deixa um pouquinho, né, para os decompositores. E no caso da magnificação trófica, é o contrário, né? A substância tóxica, ela tende a ficar maior e a se acumular no consumidor lá final. Lá no final. Né? Por quê? Porque no caso da dioxina, ela é uma molécula apolar, né? E os tecidos adiposos, né, dos animais, eles são apolares também. Então, por isso, ela tende a se acumular nesses tecidos e a gente não consegue se livrar. Exato. Né? Então, a magnificação trófica seria isso. Uma tendência de uma substância tóxica se acumular quanto maior for o nível trófico da cadeia alimentar. Então, ela acumula porque nós não conseguimos eliminar. Então, esse é o grande problema, né? Então, você absorve um pouquinho hoje. Amanhã você absorve mais um pouquinho, outro dia mais um pouquinho, ou seja, vai acumulando no organismo e vai atingir o nível tóxico. Esse é um problema que também ocorre com o mercúrio. Mercúrio é um metal pesado, um único metal líquido nas condições ambientes, que ele também é acumulativo no nosso organismo. Então, se brinca um pouquinho com mercúrio líquido hoje, você tem uma pequena absorção que nós absorvemos mercúrio pela pele. Aí você brinca mais um pouquinho outro dia e vai acumulando, tá? É de substância acumulativa. E essas substâncias acumulativas, normalmente elas se acumulam no tecido adiposo, como a professora Wanda falou. Então, como as substâncias
hidrossolúveis as solúveis em água, nós eliminamos com muita facilidade, na urina, no suor e assim por diante. Agora, as lipossolúveis, as solúveis em lipídios, essas substâncias são mais difíceis de serem eliminadas. Elas ficam concentradas no nosso organismo, no nosso tecido adiposo, que às vezes é grande, né? Às vezes é grande. Tá, então vamos lá. Continuando aqui. Então ele falou com relação a absorção dessas dioxinas e a manutenção dela no nosso organismo. Então ele comenta, mais de 90% da exposição humana às dioxinas é atribuída aos alimentos contaminados ingeridos. Então você vai ingerindo e vai absorvendo e vai acumulando um pouquinho hoje, um pouquinho mais amanhã, um totozinho outro dia, assim vai. A estrutura típica de uma dioxina está apresentada a seguir. Então vamos à estrutura. Novamente tem gente que se assusta. Você já viu no exercício anterior que não há motivo para se assustar. Essas duas estruturas, você veja que agora o anel aromático, então deixa eu colocar os carbonos aqui, ó, os 6 carbonos formando esse hexágono. Esse anel aromático ele colocou círculo aqui dentro, ó, como eu havia comentado. Ao invés dele representar as 3 ligações duplas alternadas com ligações simples, ele resolveu colocar o círculo, que indica a mesma coisa. E como é que é o nome mesmo dessa deslocalização desses elétrons π? A deslocalização desses elétrons π, eu falei no exercício anterior, é ressonância. Uma vez um certo vestibular perguntou quantos elétrons estão circulando aqui. Olha, cada ligação π são 2 elétrons. Então tem uma ligação π aqui, uma ligação π aqui e uma outra ligação π. Um par de elétrons aqui, um par de elétrons aqui, outro par de elétrons aqui. Então são 6 elétrons que estão em ressonância nessa estrutura. Tá bem? Então com relação à estrutura, os carbonos, vamos marcando os carbonos, e veja, ele comentou que é um composto organoclorado. Está aqui o átomo de cloro, está aqui o átomo de cloro, está aqui o átomo de cloro. Então a dioxina é um composto clorado. Mas ele também é um composto oxigenado. Aqui você tem átomos de oxigênio, ó. Você tem átomos de oxigênio. Tá, vamos relembrar o seguinte, esses átomos de oxigênio entre carbonos. Esses átomos de oxigênio entre carbonos, que função eles caracterizam? Como no exercício anterior. Esse oxigênio está ligado a 2 carbonos, isso caracteriza a função éter. Agora, eu não comentei no exercício anterior, mas deixa eu comentar nesse agora, porque às vezes o oxigênio está entre carbonos, entre 2 carbonos, e um dos carbonos é uma C-dupla-O. Deixa eu apagar para fazer um pouquinho mais decente aqui. E um dos carbonos é uma C-dupla-O. C-dupla-O, oxigênio, carbono. Agora ficou melhor. Então, esse oxigênio aqui não classificam éter, agora classificam éster. E essa função é muito comum, muito comum. Então, não confundir éter com éster, são 2 funções distintas. Então, a estrutura está aí, a estrutura da dioxina. Agora, você repara, é uma molécula pequena ou é uma molécula grande? É uma molécula grande. As moléculas grandes tendem a ser apolares. As moléculas grandes tendem a ser apolares, a não ser que elas tenham pontos de polaridade. Quais são esses pontos de polaridade? Principalmente hidroxilas. Então lembre de uma coisa, quando aparecer hidroxilas numa estrutura, a substância passa a ser polar. E daí você lembre, água é polar ou é apolar? A água é polar. Então, as moléculas que têm hidroxilas tendem a apresentar afinidade pela água. Elas são hidrossolúveis. Já as moléculas que são grandes e não têm hidroxilas, elas tendem a ser apolares, elas tendem a ser lipossolúveis. Então, por que será que essa dioxina se acumula no nosso organismo? Por que será? Por que será? Por ela não apresentar hidroxilas, ela tem uma estrutura basicamente apolar e ela ter preferência em dissolução nos lipídios. Daí, funciona da seguinte forma, com base no texto e na estrutura, as propriedades químicas das dioxinas que permitem sua bioacumulação nos organismos estão relacionadas ao seu caráter o quê? Dá uma olhada, a letra A, básico, não é pela questão de ácido e base. A, B, está fora. Redutor, nós não estamos falando de oxidação e redução. Lipofílico, amigo de gordura. Opa! Pois a eliminação de materiais lipossolúveis, solúveis em gorduras, é mais lenta, ela se acumula no nosso organismo. Pronto, está aí a nossa resposta. Resposta do exercício. Letra D. Pelo fato da estrutura da dioxina ser essencialmente apolar, ela faz o quê? Acumula no lipídio, como a professora Wanda tinha comentado. Apolar acumula em lipídio, é difícil eliminar. As substâncias hidrossolúveis são mais fáceis de serem eliminadas.
Tranquilo? Resolvido 3 questãozinhas? Vamos lá, temos um próximo encontro um outro dia aí. Um abraço, continua na luta. Tchau, tchau para vocês.